Muito obrigada, Rosarinho. Então, boa tarde mais uma vez a todos. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Obrigada a toda a espiritualidade que nos ampara neste momento. E vou então agora passar a apresentar este tema, já a caminho do fim destas jornadas. O tempo voa. Então, vamos falar um pouco sobre a saúde espiritual e as medidas terapêuticas. E vamos começar por falar sobre a saúde espiritual. E para falarmos da saúde espiritual, com certeza que vamos fazer sempre um mergulho um pouco na história do conceito e de algo que de alguma forma também já foi sendo falado algumas vezes ao longo destes 2 dias. Mas então eu vou partilhar convosco uma frase que um professor nosso nos dizia e que, quando eu repetia as coisas muitas vezes às minhas filhas, eu dizia-lhe que fazia isso porque o professor nos tinha dito, não é? Então eu peço desculpa por aquilo que é repetido, mas dizia esse nosso professor que a repetição é a mãe do conhecimento. Então vamos tentar que assim seja para nós próprios. Então para fazermos esse percurso e chegarmos então mais uma vez a esta reflexão sobre o que é a saúde espiritual, vamos então ver como é que era encarada essa questão da saúde. E como nos dizia ontem o Dr. Décio, a saúde é sempre vista nessa perspectiva, nessa dicotomia, não é? Entre saúde e doença. Mesmo que nós queiramos só pensar na saúde, há sempre realmente esse contraponto dentro de nós, não é? E essa comparação entre saúde e doença. Então, nas épocas remotas, as doenças eram vistas como resultantes de influências malignas, de influência de maus espíritos. As doenças eram vistas como um sinal de cólera divina diante dos pecados humanos. E qual era o tratamento? O tratamento eram práticas mágicas e religiosas, as feitiçarias, os exorcismos e outros rituais mágicos. Mais à frente, com a medicina hipocrática, surgem, na verdade, as primeiras explicações racionais sobre saúde e doença. Então, dizia Hipócrates que a doença chamada sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Tem uma causa natural e a sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana. E vejamos que, enfim, apesar deste conceito ser algo distante do conhecimento dos nossos dias, a verdade é que ele aponta já nesta época uma causa fundamental para o nosso adoecimento ou, se quisermos, para o nosso afastamento da saúde, que é realmente a ignorância humana e tudo aquilo que ela comporta. E a medicina hipocrática, também ontem o nosso Dr. Décio já falou sobre isso, estava muito assente na teoria humoral, na teoria dos 4 humores. Eu gosto muito desta representação aqui, desta pintura que nos mostra os 4 apóstolos, São João, São Pedro, São Paulo e São Marcos, em que cada um representa um desses humores. Então, a teoria dos humores constituía o principal corpo de explicação da saúde e da doença entre o século IV e o século XVII. E eu parei um bocadinho porque me lembrei realmente do gráfico que o Dr. Décio há um bocado nos mostrava, não é? Do avião enquanto ganhava velocidade e depois, não é? Ele a disparar. Aqui não era nem um avião, não é? Era um carro assim bem lento, porque de facto entre o século IV e o XVII, vejamos que período enorme da história que decorreu e digamos que a base da ciência continuava ainda muito assente, não exclusivamente, obviamente, mas ainda muito assente neste conceito da teoria humoral. E então, no fundo, resumidamente,
digamos, o equilíbrio do nosso corpo dependia do equilíbrio destes 4 humores, não é? Que era o sangue, que se considerava que era procedente do coração, então o sangue seria quente e úmido. Depois tínhamos a fleuma, que era procedente do sistema respiratório e seria frio e úmida. A bilis amarela, procedente do fígado, quente e seca. E a bilis negra, procedente do baço, fria e seca. Não é? E a partir daqui consideravam-se até o perfil da personalidade da pessoa, não é? E até hoje nós temos um pouco essa designação da pessoa fleumática, não é? Que será realmente aquela pessoa mais lenta, mais compassiva, não é? Ou aquela pessoa sanguinolenta, que é uma pessoa mais energética, não é? Então vem tudo realmente da interpretação desta teoria humoral ou teoria dos 4 humores. Bom, e a partir daí, de facto, entramos então naquela escalada e entramos propriamente no paradigma materialista. E todos nós sabemos, e já falamos várias vezes, sobre o enorme desenvolvimento, o grandioso desenvolvimento da ciência, da tecnologia, a partir mais ou menos do meados do século XIX. Apenas alguns exemplos, porque poderiam ser muitos mais, mas estes, de facto, são unânimes quanto ao facto de terem marcado o progresso da humanidade, não é? Darwin e a teoria da evolução, Louis Pasteur e a bacteriologia, Rudolf Virchow e a patologia celular, William Morton e a anestesia, Joseph Lister e a antissépsia, Pierre Curie, Marie Curie e a descoberta da radioatividade. Também é importante, nós muitas vezes centramos na evolução da medicina para explicarmos, digamos, a melhoria da saúde e o aumento da longevidade, mas há um fator que foi também determinante para esse aumento da longevidade do ser humano e que foi realmente, digamos, a saúde pública, nomeadamente o desenvolvimento do saneamento. Foi uma mudança enorme e que trouxe, digamos, a possibilidade de vencermos muitas epidemias, muitas endemias e aumentar significativamente a sobrevida do ser humano, obviamente, sobretudo nos países, digamos, mais desenvolvidos. Claro que depois, caminhando para o fim do século XX, caminhando pelo século XX, adentrando o início do século XXI, nós vamos realmente observar esse aumento, não é? Digamos, vertiginoso dos descobrimentos a nível científico, não é? Então nós sabemos que o século XX torna-se o palco de descobertas que constituíram uma verdadeira revolução científica e social. Foi o século da descoberta dos genes, dos cromossomas e da sua relação com a hereditariedade, da estrutura química exata do ácido desoxirribonucleico, DNA. Surge a engenharia genética, fabricando os primeiros medicamentos com DNA recombinante. Os cientistas começam a identificar os genes e as suas mutações e, assim, avançaram no estudo de diversas patologias e suas causas. Mas foi também o início do século XXI, da decepção dos cientistas, não é? Quando perceberam, porque quando nós entramos nesta caminhada, nós percebemos que de alguma forma houve como que, digamos, quase que a sensação no auge do materialismo da omnipotência do ser humano. De alguma forma, no meio destas descobertas sucessivas, o homem, e particularmente os cientistas, e dentro deles os médicos, sentiram que conseguiriam vencer a morte. Não é? Conseguiríamos, de facto, encontrar um caminho para a eternidade na concepção do corpo físico. E claro que começaram aí as decepções e, sobretudo, a decepção quando percebemos que a codificação ou a descodificação do genoma não nos trazia todas as explicações que nós acreditávamos que ele nos traria. Então, entra-se, de facto, numa outra fase.
E vamos ver, e vamos retomar aqui a definição de saúde, que também já nos foi trazida, mas como um ponto de reflexão na continuação deste meu raciocínio. Então vamos ver que ao longo dessa caminhada, um ponto importante foi, sem dúvida alguma, esta atualização da definição de saúde pela consciência que ela era muito mais do que ausência de doença. E então, nessa definição, é contemplado não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar mental e social. E isto foi um passo muito importante. Então, associando esta noção de saúde, contemplando o bem-estar físico, mental, social, cultural, e associando isto a todas as descobertas, a este foco, digamos, no desenvolvimento do conhecimento acerca do corpo humano, esta nasce ou cresce, digamos assim, ou reaparece, porque nós sabemos que ao longo da história, noutras épocas mais remotas, também já existiu este culto do corpo, não é? Então surge novamente uma fase muito focada no culto do corpo físico, não é? Então nós vamos ver todo um caminho de desenvolvimento de técnicas, enfim, de relaxamento, de spas, de massagens, de várias coisas, de alimentações, de estética, na busca de acompanhar também essa evolução científica com, digamos, o atraso do envelhecimento. E isso está errado? Claro que não, não é? E nós já falamos que isso não está errado. E, de facto, dentro de uma perspectiva de harmonia, ela faz parte daquilo que a sociedade e o seu desenvolvimento nos oferece. Mas, sim, no caminho do meio, como já tantas vezes foi dito. Mas eu trago aqui esta questão, não por ela estar errada, não numa perspectiva de crítica, mas para realmente percebermos que ela estava num dos tais extremos do pêndulo, não é? Estava num vértice do pêndulo. E então, o que é que nós percebemos? É que, apesar de todo este avanço científico, tecnológico, social, económico, cultural, será que todo esse desenvolvimento permitiu de facto encontrar o bem-estar físico que nós tanto procuramos? Então vamos ver. De facto, esse desenvolvimento permitiu a cura de algumas doenças, o controle de muitas outras doenças, bem mais do que aquelas que nós conseguimos curar, existem aquelas que nós conseguimos controlar, permitiu uma melhoria da qualidade de vida e permitiu, sim, aumentar a longevidade. No entanto, a doença continua a ser uma realidade de todos os dias e de todas as idades. Apesar de toda a evolução, muitas doenças continuam a ser incuráveis para o corpo físico. Muitas das doenças incuráveis levam a limitações profundas, como os AVCs, as demências, e outras levam à morte num prazo curto, como, por exemplo, o cancro ou a esclerose lateral amiotrófica. Prevê-se estatisticamente que em 2030, 1 em cada 2 pessoas seja afetada por cancro. Então, aquilo que nós podemos ver é que, apesar de toda essa evolução, apesar de todo esse enfoque no desenvolvimento do tratamento do corpo físico, o bem-estar físico não atingiu aquilo que nós pretendíamos. E em relação ao bem-estar mental, também já foi trazido aqui, que apesar de todo este desenvolvimento, a verdade é que nós continuamos a verificar que o suicídio é uma presença na sociedade dos nossos dias. Diz-nos este artigo que todos os anos 700.000 pessoas tiram a própria vida e há muito mais pessoas que tentam o suicídio.
O suicídio ocorre ao longo da vida e foi a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo em 2019. O suicídio é, de facto, um grave problema de saúde pública, apesar de todo este desenvolvimento. E a depressão? A depressão também sabemos que, de facto, aumenta de forma catastrófica no nosso mundo atual. A depressão é um transtorno mental comum. Globalmente, estima-se que 5% dos adultos sofram de depressão. A depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo e é um dos principais contribuintes para a carga global de doenças. E também sabemos que a depressão, e já foi subejamente falado, pode levar ao suicídio. Então, posto isto, depois de tanto desenvolvimento, de tanta da ciência, da tecnologia, que realmente chegou ao infinitesimal, começa-se a perceber, e a própria ciência, embora não assumindo numa fase inicial de uma forma aberta, começa-se a perceber que falta aqui mais qualquer coisa para nós encontrarmos a tal saúde descrita como o bem-estar físico, mental e social. E o curioso é que dentro do seu materialismo científico, dentro deste paradigma, é dentro desse paradigma que, de facto, se começa a enveredar pela pesquisa da espiritualidade. Sim, porque quando nós colocamos neste motor de busca a PubMed, que de facto é um dos maiores motores de busca de artigos científicos, e se nós colocarmos as palavras saúde e espiritualidade ou religiosidade, vejamos o que é que nós vamos encontrar. Nós vemos... Estava aqui a ver se... Aqui, desculpem. Nós podemos constatar que desde 1910 a 2022 foram publicados apenas neste motor de busca 19.717 artigos. E podemos ver também que, enfim, inicialmente eram publicados muito poucos, ou quase nenhuns, não é? Mas, a dada altura, o número de publicações nesta área começa a multiplicar. Aqui está, por anos, digamos, o número de artigos publicados na PubMed. E vejamos que, nos últimos anos, nós temos uma média superior a 1.000 artigos por ano que, de facto, falam sobre saúde, espiritualidade ou religiosidade. Então, o que é que dizem esses artigos? Também já falamos um pouco sobre isso, mas vamos aqui ver, digamos, algumas conclusões desses artigos para que não restem dúvidas quanto à extensão do estudo da espiritualidade dentro da ciência vigente. E isto é muito importante, porque isto é um passo em frente. Há alguns anos atrás, não há tantos assim, não é? A ciência não falava, não assumia a espiritualidade. E hoje nós vemos este número de artigos publicados. Todos os anos são defendidas teses de mestrado e de doutoramento, falando ou investigando questões sobre a espiritualidade. Lembrei-me agora de referir que temos um colega agora lá no serviço, que está, ele não é do serviço, mas está a recolher os dados para a sua tese de doutoramento lá no serviço. E vejam, qual é o tema da tese de doutoramento dele em medicina? É sobre o perdão nos últimos dias de vida, nos últimos tempos de vida. Então, nós podemos compreender o quanto esta questão da espiritualidade já está presente no nosso dia, na nossa prática médica. Então, se calhar, e depois de refletirmos e, enfim,
vermos estes artigos que eu aqui vos trouxe, vamos pensar qual é que tem que ser o nosso passo a seguir. Então, o que é que dizem os artigos? Estudos recentes sugerem uma ampla relação de proteção entre a participação religiosa e a saúde da população. Um relatório da Nurses Health Study observou que a frequência de serviços religiosos estava associada a uma redução do risco de depressão e a uma redução de 6 vezes no risco de suicídio. Uma meta-análise de 10 estudos prospectivos com mais de 136 mil participantes mostrou que ter um propósito maior na vida foi associado a uma redução na mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares. O Dr. Décio também já tinha trazido alguns destes exemplos. Prosseguindo, a investigação entre o estado de felicidade e a prática religiosa em 34 mil participantes evidenciou uma correlação positiva entre essas variáveis. Estudos publicados em meta-análises que examinaram a associação entre envolvimento religioso, espiritualidade e saúde física, mental e qualidade de vida mostraram, na sua maioria, que o envolvimento religioso e a espiritualidade estavam associadas com melhores índices de saúde, incluindo maior longevidade, habilidades de manejo e qualidade de vida, assim como menor ansiedade, depressão e suicídio. E ainda outro. A maioria dos estudos que investigou a relação entre a religiosidade, espiritualidade e a saúde mental revelou que níveis mais elevados da participação religiosa estão associados com maior bem-estar e saúde mental. Então não há dúvida nenhuma que, apesar de a Organização Mundial de Saúde não ter ainda aceito a incorporação, digamos, na definição da palavra espiritual, a verdade é que ela já lá está. E de uma forma já muito forte, se assim quisermos dizer. E mais do que isso, é que aquilo que os artigos nos dizem vêm colocar a questão da espiritualidade e da religiosidade, se assim quisermos interpretar, num patamar superior aos outros elementos. Porque de todos estes artigos, ou seja, de todos estes bocadinhos, destes poucos artigos, não é? Naquele universo de mais de 19 mil artigos, o que é que nós vemos? Nós vemos em todos eles a conclusão, claro que há alguns que, enfim, que chegam a conclusões diferentes, mas são, de facto, uma minoria. Nós vemos que a espiritualidade e a religiosidade é colocada acima. Porquê? Porque ela é descrita como influenciando positivamente as outras dimensões que caracterizam a saúde. Não é? Ela é colocada como uma influência positiva no bem-estar físico, no bem-estar mental e no bem-estar social. Então, de facto, implicitamente, não é? Queiram ou não queiram, os cientistas, esta noção já está incorporada no conceito de saúde atual. E vamos ver, e como é que nós podemos ver que essa influência é exercida neste bem-estar, não é? Físico, mental e social? Sem dúvida alguma, através da conexão com o transcendente, através da fé, da esperança, que permite o crescimento anterior e o encontro da nossa harmonia. Então voltamos novamente sempre, porque quando algo é de facto importante, verdadeiro, não é? Não há como mudar. Então nós rodamos e todos nós vamos acabar na definição de saúde de Emmanuel.
Porque nenhum de nós, penso que estou a dizer verdade, encontrará uma melhor forma de definir saúde à luz do nosso conhecimento atual, incorporando o conhecimento da ciência, da medicina e este conhecimento da espiritualidade assente nos conhecimentos do espiritismo. E então, de facto, saúde é a perfeita harmonia da alma. Posto isto, então como é que nós, e caminhando para essa noção do que é saúde espiritual, então vamos colocar aqui uma questão. Quando nós estamos a falar de saúde, desta definição de saúde, quando falamos de saúde espiritual, mas na verdade, de que saúde falamos? E que saúde é que procuramos? Porque todos nós procuramos também a saúde física. E isso é importante, é nossa obrigação. A questão, o problema não é nós a procurarmos, é não aceitarmos quando, de facto, o corpo não consegue encontrar a sua cura e nós temos que aceitar uma outra perspectiva e uma outra dimensão da saúde. Então nós vamos ver que, claro, nós procuramos a saúde integral, mas nós sabemos que a saúde integral, englobando o conceito de corpo físico, perispírito e espírito, ela está ainda muito distante de nós. Só Jesus é que realmente, não é? É que veio à Terra com essa saúde espiritual, pela sua grandiosidade, trazendo, digamos, um perispírito de acordo, aliás, nem de acordo, porque teve que haver um processo de involução face à grandiosidade do seu perispírito, não é? Então, que traz realmente um perispírito para o servir, digamos assim, de ligação àquele corpo físico, e corpo físico que, de facto, só foi utilizado como um veículo necessário para que ele estivesse entre nós. Então, sim, Jesus é o exemplo da saúde integral. Porque todos nós estamos num processo, ainda muito distante desse, na busca dessa saúde. E então, nesse processo de procura de saúde, nós temos que ter a consciência que essa saúde tem que ser uma busca interligando o espírito, o perispírito e o corpo físico. No fundo, o espírito, sim, vai influenciar o perispírito, que por sua vez vai influenciar o corpo físico, mas também o corpo físico vai ser um elemento importante, como nós já aqui dissemos, para a drenagem, enfim, para a vivência de determinadas oportunidades, não é? De crescimento, que por sua vez vão permitir o crescimento, se assim quisermos dizer, do nosso espírito, e vamos andando assim por diante, até que, enfim, não sabemos daqui a quanto tempo, daqui a quantos milénios, de facto conseguiremos essa saúde integral, ou, se quisermos dizer, essa saúde espiritual. Mas até lá, tenhamos a consciência que vamos ter que trabalhar a saúde nessas 3 dimensões, porque elas são inerentes, elas são necessárias ao nosso patamar evolutivo. Nós precisamos, não é, dessa ligação para vivenciarmos ainda várias experiências, quer no plano espiritual, quer realmente no plano terreno, que nos permitam alçar voos mais altos com um desenvolvimento da nossa espiritualidade, ou do nosso espírito, melhor dizendo. Então, nós podemos ver que temos que atuar em todos esses níveis. E nós pusemos aqui, digamos, os pensamentos, a prece, a reforma íntima, mais associadas ao espírito, sim. Ao perispírito, mais relacionado com o passe, a fluidoterapia, a homeopatia. O corpo físico, enfim, beneficiando-se mais diretamente da medicina tradicional, a chamada medicina alopática. Mas, na verdade, todos se misturam, é um conjunto. E nós, de facto, e isso é importante,
temos a necessidade de todos eles. Porquê? Pelo nosso patamar evolutivo. Não tenhamos ilusão que podemos realmente viver sem ainda usufruirmos, procurarmos a saúde através da medicina alopática. O nosso corpo físico necessita ainda dessa intervenção. Claro que depois ela realmente será, a resposta do nosso corpo físico será potenciada por todos os outros elementos. Mas temos que ter essa consciência que é neste todo que nós conseguiremos a nossa evolução integral. Então vamos destacar de todas aquelas formas, digamos, terapêuticas, vamos destacar a prece. E quando falamos em prece, temos que falar em dois aspectos da prece. A prece, que sim, que nos sintoniza, que nos conecta, não é, com a espiritualidade e, portanto, que permite essa ligação, essa interação conosco, não é? Permitindo um auxílio, permitindo, de facto, um benefício sobre cada um de nós. E depois, a prece que, por si só por esse movimento, só por essa elevação do nosso pensamento, do nosso padrão vibratório, já vai, por si só, não é, ter uma repercussão no nosso perispírito e no nosso corpo físico. Em relação à primeira questão, à prece e ao seu efeito através da ação da espiritualidade, podemos, e apenas trazemos aqui dois pequenos trechos. Um retirado dos Mensageiros, que diz o seguinte: não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o maior poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, não duvidemos nunca desse poder da oração que está ao alcance de cada um de nós. Em Missionários da Luz podemos ler a oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda a parte, em nome de nosso Pai, trazendo-nos realmente o benefício através da oração. Por isso, diz-nos Jesus, por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter e que assim vos sucederá. Claro que, para desenvolvermos esta questão da prece nesta perspectiva, teríamos aqui que desenvolver muitos aspectos, não é? Da ligação do pensamento, da velocidade do pensamento, das ondas, digamos, do comprimento das ondas do nosso pensamento, até onde é que elas poderiam chegar, enfim, mas seria um outro tema. Então eu optei, e um pouco no seguimento de tudo aquilo que tem sido falado aqui ao longo destes 2 dias, na prece, que no fundo, sendo prece, ela vai retornar para nós próprios pelo nosso próprio movimento do nosso pensamento e da nossa conexão. Então, vamos falar um bocadinho sobre o que é que pode acontecer no nosso organismo, o que é que vai acontecer no nosso organismo quando nós oramos e quando nós elevamos, de facto, o padrão do nosso pensamento através dessa oração. E então, aqui o que vamos trazer um pouquinho, também o Dr. Décio falou dos estudos de Candice Pert,
e sobre a psiconeuroimunologia, desculpem. E é importante dizer quem foi Candice Pert, porque, enfim, às vezes falamos de alguns nomes, de alguns artigos que possam ter sido importantes, mas sabemos que há algumas pessoas, alguns cientistas que têm trabalhos particularmente grandiosos. E Candice Pert é uma dessas cientistas. Candice Pert esteve no grupo que estudou os receptores da morfina e que identificou a endorfina. Portanto, um trabalho grandioso que teve repercussões enormes a nível do nosso entendimento da fisiopatologia e da neurofisiopatologia, nomeadamente em termos da dor. Então estamos a ver de que cientista é que nós estamos a falar. E Candice Pert, ela de facto estuda aprofundadamente a questão dos neuropeptídeos, até porque essa endorfina, também ela é considerada, ou é, um neuropeptídeo. E então, o que a Candice Pert nos traz? Ela traz-nos um conceito muito interessante, depois também ele trazido por outros cientistas, mas vamos falar particularmente da interpretação dela, coadjuvada, obviamente, por todos os elementos da sua equipa. E ela traz-nos o conceito das moléculas da emoção. Mas o importante aqui não é o nome. O importante aqui é que ela, de facto, diz-nos que, porque inicialmente, digamos, a explicação da ação da nossa mente sobre o corpo físico, ela estava muito baseada, muito estruturada nos estímulos, digamos, elétricos, não é? Nos potenciais que eram gerados a nível do nosso cérebro e que eram transmitidos ao nosso corpo físico. Mais à frente, nós percebemos que esses estímulos, digamos, elétricos, afinal de contas, representavam uma minoria. E que a maior parte da interação do nosso cérebro com o nosso organismo era através realmente de elementos bioquímicos, de moléculas. Entre eles, estes neuropeptídeos, que são, de facto, moléculas que podem ser neurotransmissores ou que podem ser receptores. E que, no fundo, estes neuropeptídeos, no fundo, são sequências de aminoácidos que são produzidos em todo o nosso organismo e também no nosso cérebro. E então, estes neuropeptídeos vão circular por todo o nosso organismo e vão permitir uma interação entre o nosso cérebro, o nosso sistema endócrino e o nosso sistema imunológico. E a partir daqui, digamos, o que acontece é que, de facto, foi descoberta a forma como o nosso pensamento, bom ou mau, a nossa postura, vai exercer uma ação direta nas nossas células, nas nossas moléculas. Ou seja, quando nós estamos a falar da prece, quiçá da meditação, não é? Nós já não estamos num campo da abstração. Sim, vamos orar, mas como é que isso vai depois atuar no nosso organismo? Estamos numa fase em que nós temos comprovação científica de como é que essas coisas ocorrem. Então não temos mais que ter dúvida sobre o poder, dado que nós necessitamos dessa comprovação, não é? Então nós vamos ver o que é que elas nos dizem também sobre os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos e os seus receptores ligam o cérebro, as glândulas e o sistema imune numa rede de comunicação entre o cérebro, o corpo, provavelmente representando o substrato bioquímico das emoções. E é tão interessante que se descobriu que esses neuropeptídeos estão também dentro
das células sanguíneas, nomeadamente dos linfócitos e particularmente dos monócitos. Então, o substrato bioquímico das emoções, ou seja, os neuropeptídeos, estão em constante comunicação com o sistema imune, parecendo controlar a migração das células imunológicas, mecanismo através do qual a saúde ou a doença são gerados. Michael Ruff, também ele, cientista dentro desta área, diz o seguinte: respostas comportamentais são a chave de ativação das vias neuroendócrinas e autonómicas, que modulam, por sua vez, o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. E ainda Candice Pert diz-nos que não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. É uma cientista que nos diz isto, não é? Ao invés, devemos vê-las como sinalizadoras celulares envolvidas nos processos de tradução de informação para a realidade física. Então podemos ver, de facto, tudo aquilo que Andrés Luiz nos traz, quando ele fala nas células, na influência do cérebro sobre as células, não é? Como tudo isto, e isto já foi subejamente falado, quando o Dr. Décio nos falou sobre a obra, toda a obra de André Luiz. Ele diz-nos: impulsos determinantes da mente, substâncias magneto-eletroquímicas. Vejam como ele já tinha introduzido este conceito, quando ele ainda não tinha sido falado, de facto, na ciência. Interferência nas propriedades das moléculas e catalisação das reações. Esta é a nomenclatura trazida na obra de André Luiz, que vem, de facto, agora a ser utilizada só nos nossos dias. Prosseguindo, diz-nos Kazuo Murakami: os nossos genes não são imutáveis, alteram-se em resposta a diversos fatores. Estão equipadas com um mecanismo liga-desliga que pode ser acionado pelo pensamento. De facto, nós somos poderosos, se assim o quisermos ser. Pesquisas recentes demonstram que o pensamento pode desativar ou ativar os nossos genes. Muitos estudos têm demonstrado os efeitos desfavoráveis da expressão génica devido a fatores emocionais negativos, incluindo choque, ansiedade, medo, raiva e ressentimento. André Luiz diz: todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de degradação. É de facto fascinante. Nós já lemos isto tudo, mas quando continuamos a ver esta correlação, é quase como de todas as vezes nós dizemos: oh meu Deus, como é que é possível? Mas é possível. Foi demonstrado que o riso, uma expressão de emoção positiva, influencia a mente e o corpo a nível molecular e biológico. Emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam neuropeptídeos. Temos aqui todos os artigos em que foram baseadas estas frases. E mais uma vez André Luiz: o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares. Aqui está a possibilidade que nos oferece a prece. Alguém que falou comigo nos intervalos falava que nós não tínhamos falado nunca sobre a glicose, enfim, e sobre outros elementos que podem ser nefastos ao nosso organismo. Bom, eu não sabia que isso de facto poderia despertar esse interesse, mas trouxe aqui este estudo em que foram medidas as glicemias após uma refeição. E o que é que nós vamos constatar? Foi um estudo efetuado em que, de facto, eram, digamos, promovidas atividades que
desenvolviam emoções positivas e noutras, digamos, imagens e outros estímulos, digamos, que faziam surgir emoções negativas. E vejam que interessante é que, de facto, os valores de glicemia... este estudo foi feito em diabéticos. E, de facto, o que nós vamos ver é que realmente, com as emoções negativas, os valores de glicemia eram francamente superiores àqueles que eram determinados quando com emoções positivas. Bom, e trazendo mais uma vez, já vimos muitos artigos sobre ciência, saúde, espiritualidade ou religiosidade, e como agora estávamos a falar sobre prece, trouxe-vos também aqui um artigo que é de 2016, não é um artigo assim muito antigo, e que também ele nos vem falar sobre a prece e sobre a sua influência. E o que é que nos diz este artigo? Diz-nos o seguinte, portanto, qual era o objetivo deste artigo? Analisar criticamente estudos clínicos apropriados para avaliar a relação entre as condições de saúde e a frequência da oração privada. A oração privada é definida como indivíduos orando por si mesmos. Estes foram os pressupostos da oração privada. E qual foi o método utilizado para procurar os artigos? Usando a PubMed e outros mecanismos de busca, identificamos, dizem os autores, mais de 300 artigos relatando relações entre oração e condição de saúde. Identificamos 41 estudos clínicos observacionais que avaliaram a relação entre oração privada e condições de saúde. E quais foram os resultados? 9 dos 11 estudos indicaram que a oração privada foi associada a uma prevalência significativamente menor de depressão, otimismo, bem como enfrentamento, foram significativamente melhorados pela oração em 4 estudos. Em 10 estudos de condições de saúde mental, incluindo ansiedade e confusão, houve um benefício significativo associado à oração. A conclusão deste artigo, que é um artigo de revisão, diz-nos o seguinte: os estudos observacionais relatados sugerem que a oração particular frequente está associada a um benefício significativo para depressão, otimismo, enfrentamento e outras condições de saúde mental, como a ansiedade. Ensaios clínicos controlados são necessários para avaliar criticamente as associações de oração privada e condições de saúde. Então, de facto, parece não ser difícil podermos assumirmos, termos dentro de nós o benefício da prece, que está ao alcance de cada um de nós, seja em que momento da nossa vida for, seja em que circunstâncias forem. E desta minha reflexão sobre esta questão da saúde e da prece, eu também gostaria de partilhar convosco um pensamento que eu tenho, que é o seguinte: é que, de facto, depois de vermos o número de artigos já publicados, quer sobre a espiritualidade e a religiosidade, quer mesmo sobre a prece, nós temos que perceber que realmente estas questões da espiritualidade e mesmo do efeito da oração estão, de facto, já dentro da ciência na atualidade. Então, qual será o passo seguinte? Eu acho que temos que dar um passo em frente. Um passo mais difícil, mas um passo muito importante. Porquê? Porque todos estes estudos
No fundo, eles são feitos, quer sobre a saúde, a espiritualidade e a religiosidade, quer sobre a prece. Eles são feitos, estes estudos, e de facto são constatados os benefícios, mas a maior parte dos cientistas que fazem esta análise olham para o efeito da espiritualidade ou da prece na perspectiva de quem a faz, na perspectiva do doente, na perspectiva do placebo. E não ainda na perspectiva que nós tivemos aqui a falar, de sermos de facto muito mais do que um corpo físico, de sermos constituídos pelo corpo físico, pelo perispírito e pelo espírito. E é esse passo que é importante nós darmos. É de facto levarmos cada vez de uma forma maior, mais estruturada, para dentro da medicina e das outras ciências, esta consciência, esta certeza de que realmente nós somos muito mais do que um corpo físico e que o efeito da prece, o efeito da espiritualidade não é apenas o efeito decorrente de um efeito placebo, mas por uma ação direta da espiritualidade no nosso perispírito, no nosso espírito, e a nossa ação, não apenas no nosso corpo físico, mas também a nível do nosso espírito e do nosso perispírito. Esse, de facto, é o nosso, de todos nós, o nosso desafio seguinte. Mas voltando à nossa proposta de falar sobre a prece ou sobre a oração, Mahatma Gandhi dizia que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. E disso não tínhamos dúvidas. E para terminar, gostaria ainda de dizer que, para além de falarmos em prece, e já vimos os benefícios da prece, nós também percebemos que a prece feita esporadicamente ou a prece realizada de uma forma regular, com certeza que vai manter no nosso organismo todas estas modificações, todo este bem-estar que nós vamos de facto acumulando. Então, não só é importante orarmos, como é importante manter a regularidade da oração. E a propósito da regularidade da oração, lembremos-nos da importância do Evangelho no lar. Porque, de facto, é nessa relação entre a espiritualidade e cada um de nós e o nosso agregado familiar. E também já vimos, enfim, as dificuldades que existem dentro da mesma família, dentro de cada um de nós, na nossa relação com as entidades desencarnadas, enfim. E, portanto, orar é importante e orarmos em conjunto, em família, dedicando um momento para que isso aconteça. É também como realizar uma higienização do nosso lar. Porquê que, quando se fala em Evangelho do Lar, se diz para fazer num dia específico, numa hora certa, num ambiente sereno? Bom, num ambiente sereno, nós entendemos, não é? Quando, de facto, queremos tranquilizar, nos sintonizar com o alto, é natural que procuremos um lugar sereno. Mas o porquê da hora e do dia fixos? Não é por nenhuma questão de ritual, não. É porque nós contamos com a espiritualidade. Nós sabemos que se nós assumirmos esse compromisso com regularidade, a espiritualidade vai estar presente para nos amparar, para nos trazer o seu auxílio, para que assim possamos prosseguir neste caminho do encontro do nosso bem-estar. Quando nós, entre nós, marcamos um encontro, bom,
Os portugueses e os brasileiros não são lá muito bons nisso, não é? Mas, de qualquer forma, nós preocupamos-nos e tentamos manter um horário, não é? Com um bocado de atraso e tal, mas pronto, preocupamos-nos. Não é? E se for alguém, enfim, que nós consideramos uma pessoa mais velha, pela qual nós temos um respeito, nós ainda nos vamos preocupar mais, em chegar até antes do tempo. Então, com a espiritualidade é a mesma coisa. Eles vêm auxiliar-nos e, portanto, nós devemos-lhe esse respeito, não é? Essa demonstração de respeito e de amor para com eles, não é? Assim como eles têm muito mais para connosco. Daí a importância de nós, quando definirmos fazer o Evangelho no lar, mantermos essa questão do horário e do dia da semana sempre regularmente. Bom, e era isto que eu tinha para vos dizer. Dizer que foram muito bons estes 2 dias, que estão quase a chegar ao fim, mas que com certeza, pela sintonia do pensamento e pelas nossas orações, nos manteremos sempre em contacto. A todos um bem-ajam e muito obrigada.